Boa tarde, meus irmãos. Nesse finalzinho de tarde, início de noite, hoje seria o nosso culto de oração e nós vamos fazer uma reflexão baseado em Lucas 18 e com certeza nós estamos atentos às notícias do dia. E nós estamos percebendo que há uma tensão muito grande. Por um lado, o ministro da Saúde orienta que haja a quarentena devido à pandemia, fiquemos em casa, particularmente os idosos, né, um grupo de risco, e são de fato aqueles que acima dessa faixa etária têm morrido. Então, por outro lado, nós temos o presidente que está preocupado com a economia, está preocupado com que o Brasil avance, e nós estamos em meio a tudo isso, alguns na zona de conforto, outros preocupados de fato, vários profissionais que, por terem parado de trabalhar e não terão a sua renda no próximo mês, não é isso? Então há uma tensão muito grande quanto a essas opiniões, não é? Então há uma preocupação que o vírus avance, alcance mais pessoas por um lado, e há uma preocupação de que pós-pandemia venha uma recessão e isso venha trazer males ainda maiores. Diante disso, independente de posição política que você tem ou não, a gente fica entre dois termos. E a pergunta é: em quem confiar? Para onde nós vamos nos dirigir? A postura de nossa igreja tem sido se submeter às autoridades, no sentido de praticar a quarentena. Nós suspendemos nossas atividades. Houve, da parte do nosso presidente ontem, um decreto mudando a lei com relação a atividades consideradas essenciais ontem, e ainda aguardamos notícias sobre isso, o que possibilitaria a gente voltar a se reunir, né? Mas enquanto isso, né, nesse dia onde nós vamos orar ao Senhor, e eu espero que você esteja praticando o culto na sua casa, diante de tantas opiniões, né, tantas divergências, voltemos ao trabalho, continuemos em casa, e aquelas pessoas menos favorecidas que não têm uma renda, que não têm privilégio, fazem parte de uma classe pobre, que não tem recursos para o próximo mês, né? Então, a reflexão desse dia nos leva a pensar de que nós temos que confiar no Senhor. E a maneira que nós demonstramos a nossa confiança no Senhor é mediante a oração. Lucas nos conta uma história, aliás, um dos versículos do capítulo 18, verso 8, ele traz exatamente a grande ideia dessa passagem. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É verdade que essa parábola, o Senhor está tratando sobretudo a necessidade de oração enquanto Ele não vem, na sua segunda e gloriosa vinda. Ele está chamando a atenção dos discípulos para a oração. Então, meus amados, o desafio para nós como igreja enquanto as autoridades desse país, os quais nós devemos orar por eles, estão se degladiando por motivações políticas ou não, pensando no povo ou não, nós temos a quem recorrer. Nós, de fato, temos que praticar aquilo que o salmista disse, elevar nossos olhos para o monte e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Mas esse texto, então, de Lucas 18, Jesus conta uma história onde uma viúva desamparada, ela recorre a um juiz ímpio. E ela pede, então, por ela intercede por ela, e esse juiz ímpio, então, ele reconhece que, embora ele não tema a Deus, embora ele não respeite a ninguém, para que aquela viúva não o perturbe mais, ele vai satisfazer a sua necessidade.
Jesus então chama os discípulos e fala, olha, se um homem ímpio age assim, com certeza eu, como Deus, como Pai de vocês, eu vou satisfazer a necessidade de vocês, com certeza, confiem nisso. Então ele nos ensina nesse texto algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos nesse dia. Primeiro, uma vez que esse texto ele trata sobre a nossa necessidade de orar. O capítulo anterior ele vai tratar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, enquanto nós aguardamos a segunda volta de Cristo, nós temos que orar. E você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que esse vírus avançasse no mundo, matasse tantas pessoas e nos mantivesse cativos em casa, somente com o propósito de que você orássemos mais? Talvez você argumenta que não tem tempo, trabalho, estudo, está com a agenda cheia, e você diga, eu não tenho tempo para orar. O que seria uma grande injustiça com você mesmo. Porque aqueles que são chamados pelo Senhor, há uma expectativa de que o crente ele ore. E é isso que o texto enfatiza. No capítulo 18, verso 1, ele diz assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, a orientação de Jesus para seus discípulos é que, enquanto nós aguardamos a sua segunda e gloriosa vinda, seja na quarentena ou fora dela, devemos orar sempre e nunca desanimar. Os irmãos vão concordar comigo que a oração não é algo natural para nós, não é algo que desejamos, algo que nós amamos fazer. Normalmente o nosso coração pecaminoso, ele resiste, né, à oração. O inimigo de nossas almas, ele trabalha para que as nossas orações sejam encurtadas, elas sejam repetitivas, e ele trabalha para que a gente pense que estamos orando muito e nada aconteceu. Mas nosso Senhor Jesus disse que nós devemos orar sempre e sem desanimar. Orar sem cessar. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, ele, no início da sua vida cristã, quando Deus orienta um dos seus servos a estar com ele, a orientação é, procura um homem chamado Saulo na rua direita, e ele está lá orando. Ou seja, há um indicador para nós de que a vida cristã ela começa com oração. Então, portanto, a oração é algo comum ao crente. Há uma máxima no futebol que diz que quando o time ele alcança a liderança, alguns técnicos e jogadores falam assim, olha, o difícil não é chegar na liderança do campeonato, mas o difícil é se manter lá. Há quem diga também de que é mais fácil adquirir um hábito de oração do que manter esse hábito. Várias situações da vida nos forçam a orar. Uma necessidade financeira, uma doença na família, aquele calo que aperta, que nos faz lembrar que eu e você somos apenas pó e que dependemos de Deus. Que nós precisamos depender dele. Então, começar ou recomeçar um hábito de oração, ele é sempre mais fácil do que mantê-lo. Para manter esse hábito de oração é necessário fé. E é por isso que Jesus pergunta no final da passagem, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Então a primeira lição para nós, de que a oração faz parte da vida do crente, de que nós devemos orar sem desanimar. A falta de oração, ela é um indicador claro da nossa falta de confiança em Deus. Lembrando, por exemplo, quando Jesus estava com seus discípulos, e ele os leva até o Getsemane, ele os chama para orar, e eles não conseguem orar nem por uma hora. É a palavra de Jesus. Eles estão dormindo, eles se encontram vacilantes na oração. Então, a primeira lição para nós é exatamente essa. Devemos orar com vontade, sem vontade, porque é uma necessidade do crente.
Orar sem cessar e sem desanimar. A segunda lição que nós aprendemos aqui é de que Deus ele cuida de nós. Enquanto há uma confusão entre as autoridades sobre o que fazer, eu e você podemos descansar de que Deus está agindo. Deus está, como disse essa semana, o Senhor está edificando a sua igreja. E, portanto, é necessário entender que, a exemplo desse texto, se um juiz ímpio, para que uma viúva carente não importunasse, ele resolve o seu problema, o Senhor, ele que é bom, que é justo, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, ele também agirá em nosso favor. Deus cuida de nós. Mas há uma coisa interessante aqui. Deus age mediante a oração, e de maneira especial aquela oração perseverante. Perseverar na oração. Se o juiz iníquo nessa história, ele reage à persistência dessa viúva, o Senhor, sem dúvida alguma, também, ele demonstra de que ele está atento, e o texto diz que ele está agindo particularmente àqueles que clamam a ele dia e noite. Acaso, versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Então é certo que o Senhor age, porque ele é um Deus bondoso, tem prazer em responder nossas orações. Agora há um detalhe aqui. Primeiro, de novo, a ênfase de que se é comum ao crente orar, se Jesus exorta os discípulos que eles deveriam orar sempre, sem desanimar. Se nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que começa sua vida cristã orando. Aqui o texto fala que, de novo, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, crentes que têm como hábito de vida, como entendimento da vida cristã, que a oração ela é uma ferramenta dada por Deus. E por causa disso, então, persistem, perseveram na oração. E Deus, então, fará a justiça. Agora, o texto fala que aqueles que clamam a Ele dia e noite, a grande pergunta é, temos eu e você clamado ao Senhor dia e noite? E mais uma coisa importante, o nosso clamor, ele é egoísta ou nós temos orado segundo a vontade de Deus? Se nós temos orado para que o nome do Senhor seja santificado, se nós temos orado para que Deus faça a sua vontade, será que a nossa vida de oração, ela segue esse padrão exposto pelo Senhor, escolhidos dele que clamam dia e noite? A oração não é somente um ato religioso de uma quinta ou quarta-feira à noite. Independente se você pode vir ao culto ou não. Por exemplo, Deus está te dando tempo. Se te faltava tempo para orar, Deus está providenciando para você. Se você ocupa mais o seu tempo ainda que estando em casa, então é algo para repensar. Porque as Escrituras dizem que um crente em Cristo, ele tem a oração como algo fundamental e prioritário em sua vida. Terceira lição. O texto fala ainda que ele continuará fazendo-os esperar. Ou seja, Deus está pronto, e é importante que ao orarmos, que a gente ore segundo a vontade de Deus. E terceiro, então, o texto fala que a oração ela é fruto de um coração cheio de fé. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se a oração ela é a manifestação clara de que nós confiamos em Deus, se a oração é uma resposta ao mundo sedento, ao mundo sem esperança, que nós temos em quem confiar, e se Jesus coloca nesses termos, isso nos humilha, isso nos coloca contra a parede, nos faz rever nossa agenda de oração. O Senhor está colocando de uma maneira muito dura. Quando ele vir, ele vai encontrar fé na terra. Se o Senhor voltar nesse tempo de quarentena, já pensou nisso? Que o Senhor pode voltar nesse tempo. Pode não ter tempo de você voltar ao trabalho, pode não ter tempo de nós voltarmos a nos reunir.
O Senhor vai encontrar fé na minha família, na sua família, em nossa congregação. Que o Senhor nos faça pensar sobre isso, refletir, de que a gente possa estabelecer na nossa agenda, de fato, um tempo de oração, orar sem desanimar, orar segundo a vontade de Deus, orar crendo que Ele está pronto a agir se a nossa oração estiver em conformidade com a sua vontade. Devemos orar em tempo de dúvida, onde as pessoas estão inseguras. Volto a trabalhar, mantenha a quarentena, confie no presidente, confie no ministro da Saúde, confie no presidente da Câmara. Há intenção política por trás dessas palavras? Não há. Em meio a tantas perguntas, eu vou confiar no Senhor. Por isso eu vou orar, para que meu coração tenha paz. Então eu vou estar diante de Deus orando, sem desanimar. Eu vou estar orando, crendo que Ele está pronto a agir, porque Ele prometeu que a agir para aqueles a quem estão clamando dia e noite. O Senhor, Ele valoriza a nossa persistência na oração. E por fim, o desejo de Deus é que Ele encontre um povo fervoroso na oração, que tenha expectativa nele. Então, nessa quinta-feira, eu quero te dar alguns motivos de oração. Ore de novo pelas nossas autoridades. Ore pelo povo da Venezuela. Recebemos a informação de que os médicos na Venezuela têm trabalhado em situações escassas. Eles sequer têm água. Em 58% dos hospitais na Venezuela, os médicos têm água para lavar as mãos. Além do problema que eles já enfrentam com relação à alimentação, que nada mudou do ano passado para cá, e por isso a nossa perseverança em missões, em manter nosso compromisso com a família, quero te lembrar disso. Além da falta de comida, falta de trabalho, agora esse vírus ele encontra uma nação num estado deploroso e com certeza vai ceifar muitas vidas. Médicos que não têm água para lavar as mãos. Então eu quero pedir que você ore pelas autoridades do nosso país, para que Deus dê sabedoria, para que Deus tire o orgulho de seus corações nesse tempo, para que não hajam aproveitadores, homens gananciosos, mas que eles governem para o povo. Orem pelos pastores da Venezuela. Houve nessa semana uma reunião na primeira Baixada de Atibaia e uma notícia muito boa, o pastor John me comunicou hoje. Há uma intenção e há um planejamento para que o Ministério Pregue a Palavra ele avance também para a Argentina. E eles continuam então dependendo do nosso apoio. Eu quero que você ore pela sua família, pelos seus filhos, para que nós sejamos encontrados, eu, você, nossa família, com pessoas que oram, que não fiquem desesperadas, pessoas que demonstrem esperança em Cristo para aqueles que estão preocupados sobre o dia de amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, mediante seu Espírito, nos dê não somente o hábito de oração, mas alegria, prazer, contentamento nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.